Já parou para pensar que o lugar aonde você está é o lugar onde você precisa para ser curado ou tratado? Sabe, às vezes a gente fica pedindo para Deus, Deus me usa, Deus me fortalece, Deus me capacita, e aí Deus coloca a gente em lugares estratégicos. Sabe por quê? Porque nós usamos 100% do nosso cérebro para conseguir acessar 10% de nós. E Deus, Ele vê o 100% e além. Ele é totalmente onisciente, onipresente, onipotente. Ele vê coisas que a gente não tem acesso algum dentro de nós. Ele vê. Ele vê isso em mim, Ele vê isso em você. E às vezes Ele vai te colocar em situações, Ele vai te colocar em lugares, que aquele lugar, aquele momento, é para tratar você e te curar. Às vezes Ele vai pegar uma mãe e vai colocar ela em casa, porque essa mãe tem feridas do passado da sua infância, e que através do seu filho, da convivência com o seu filho, Ele vai curar essas feridas. Às vezes isso pode ser num local de trabalho. Naquele trabalho há pessoas lá que tem um perfil que esse perfil dessa pessoa te incomoda, te limita, te enfurece, e Deus está querendo tratar em você a mansidão, para você aprender a lidar com o seu ego, tá tendo de trabalhar a paciência. Então, tudo isso são capacitações. A palavra de Deus, desde o princípio até o fim, ela direciona para as intenções do coração. Ela não direciona para prosperar com riquezas neste mundo. Não, Jesus fala sobre os tesouros que a traça nem o ferrugem consomem, que são os tesouros que nós temos dentro de nós e nós desenvolvemos em nós com a presença de Deus. Então, quando Deus olha para nós, Ele não vê o nosso corpo físico, Ele vê o que a gente carrega no nosso coração, como está o nosso coração diante das situações, diante de nós mesmos, com o outro e com nós mesmos. Às vezes Ele quer que a gente pare e deixar o nosso inconsciente dominar as nossas ações. Então, Ele precisa estrategicamente fazer com que a gente aprenda a se ouvir, a se entender, a melhorar a nós, não ao outro. O outro, se a gente melhorar o outro através das nossas ações, isso é um bônus. Mas o foco principal é se olhar, se enxergar. É aprender a observar ações, que se chama vigiar. Eu vigio, observando ações. Então esse processo é muito importante, sabe? A gente aprender que Deus trabalha de formas que a gente não entende, porque a gente tá às vezes dormindo ou numa cegueira, ou é que a gente não ainda teve entendimento de que área que Ele está trabalhando naquele momento. Mas é quando a gente tem o entendimento, quando abre o entendimento para nós, a gente diz, agora entendi por que aquilo. Quando a gente se sente diferente, a gente agradece a Deus. Nossa, Deus, obrigada, agora eu tô me sentindo diferente. Agora parece que essa situação é mais fácil. Parece que isso já não me limita mais. Mas primeiro Deus precisa colocar situações. Então, quando você vê uma pessoa numa situação em que você não entende, ora para Deus. Pede para Deus te dar esclarecimento. Não aponte o dedo. Não diga assim, por que essa pessoa faz? Não, você não pode fazer assim. Não, você não sabe se aquele processo que aquela pessoa está passando já está tratando alguma área. Ela precisa finalizar aquele processo. Ela precisa passar por aquilo, você não sabe. Às vezes uma mãe está em casa e tem pessoas que dizem assim, você não pode estar em casa, você não pode depender de marido, você não pode ficar em casa, você tem que sair, você tem que botar a criança na escola. Gente, às vezes Deus está tratando, está curando feridas do passado dela, através do filho dela, da convivência com o filho ou com a filha. E é só depois que ela passar por esse processo, por essa cura, que ela vai se tornar alguém melhor, alguém mais forte, mais capacitada para algo que Deus tem ali na frente maior que aquilo.
maior do que ela jamais imaginou. Mas primeiro, antes dela ir para esse processo, ela precisa ser curada para ela não ser pedra de tropeço no próprio caminho e nem no caminho dos outros. Então, quando você vê uma mãe passando por um processo, um filho, um esposo, primeiro de tudo, antes de dar uma opinião, primeiro conversa com Deus e pergunta: Deus, isso que essa pessoa está passando tem um propósito? O Senhor tem um propósito para isso? Coisas que eu não sei, coisas que ela não sabe, mas ela verá mais ali na frente que aquilo era uma capacitação. Então, não julgue, que não viemos julgar os outros, que não viemos ficar dizendo que o outro deve fazer ou não, sem primeiro buscar entendimento em Deus sobre aquela situação. Porque às vezes a gente pode acabar impedindo uma pessoa de realmente alcançar o que Deus tem para ela, porque a gente atrapalhou o processo dela. Então, que a gente sempre venha buscar discernimento em Deus para dizer assim, se aquilo é certo ou não, naquela vida, naquele momento. Tá bom? Uma ótima tarde a todos, espero que essa palavra tenha ajudado alguém. Eu senti no meu coração de falar sobre isso, que há coisas que a gente não tem acesso em nós e que Deus tem acesso e que Ele precisa curar, Ele precisa tratar, para que a gente consiga passar para os próximos passos, para as próximas etapas, para que a gente alcance a renovação de mente que Deus quer tanto para nós. Deus e o Senhor Jesus Cristo se preocupam muito com o nosso interior, com as nossas intenções. Ele precisa que a gente esteja atento a isso.